Olá pessoal, tudo bom? Então, na outra videoaula a gente falou sobre a regra de 3 simples e agora a gente vai falar da regra de 3 composta, tá? Aqui nós temos mais de duas grandezas envolvidas. Lembra que na regra de 3 simples a gente tinha duas colunazinhas, né? Na regra de 3 composta a gente vai ter pelo menos 3 coluninhas, pelo menos 3 grandezas, tá? E a técnica de resolução é bem semelhante à regra de 3 simples. Primeiro, a gente monta aquele esqueletinho fazendo o relacionamento das grandezas entre si. Detalhe, aqui, pessoal, a gente vai ter que fazer o seguinte. Em uma coluna vai ter o x e as outras estarão completas. O que a gente vai ter que fazer? Pegar a primeira coluna completa, comparar com a coluna do x e verificar se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Terminei de fazer essa comparação, vou na outra coluna completa e comparo ela com a coluna do x para ver se ela é direta ou inversamente proporcional. Um detalhe é o seguinte, quando eu estiver comparando a primeira coluna completa com a coluna do x, eu esqueço que existem as outras, tá? Então, eu vou comparar a primeira coluna completa com a do x. Comparei? Esqueço que existe essa e comparo a próxima, tá? Então, é sempre assim. Coluna completa, comparo com coluna do x. Não misturo, não olho para duas colunas completas ao mesmo tempo. E aí, se eu tiver alguma coluna que for inversamente proporcional, eu inverto. Só que aí o que vai acontecer? Eu vou ter uma coluna com x e várias colunas completas, né? Eu preciso unificar essas colunas completas, aqui não é completas, não, é completas, para unificar. E como que eu vou unificar isso? Multiplico elas. Tá? Então, eu vou transformar várias colunas completas em uma só. Né? Então, eu vou fazer a unificação, vou manter a coluninha do x, e aí sim eu posso multiplicar em cruz. Falando assim parece complicado, mas não é. Olha, primeiro exemplo. Vamos ler a questão, vamos ver as informações, descobrir as grandezas. Então, tem isso aqui, ó. 4 empregados produzem um lote de mercadorias em 5 dias. Em quanto tempo 5 empregados produzirão 3 lotes de mercadorias? Então, repara que a gente tem aqui 3 grandezas, né? A quantidade de empregados, a quantidade de lotes e a quantidade de dias. Então, eu tenho 3 grandezas e eu vou relacionar entre elas. Então, a gente sabe que 4 empregados produzem um lote de mercadoria e, para isso, gastam 5 dias. Próxima linha. Em quanto tempo? O tempo são os dias, então o x vai estar aqui. 5 empregados produzirão 3 lotes de mercadorias. Então, tenho aqui 3 colunas, não é? O que eu vou fazer? Vou verificar se essas colunas são direta ou inversamente proporcionais com a coluna do x, tá? De que jeito? Eu pego, olho para a coluna dos empregados e para a coluna dos dias. Esqueço que a coluna dos lotes existe. Faz de conta que ela não está aqui. Então, eu vou comparar empregados e dias, certo? Se eu aumento a quantidade de empregados, ó, a setinha para cima, a quantidade de dias que eu vou precisar para fazer aquele produto diminui. Né? Aumenta a gente trabalhando, diminui o prazo. Então, se um aumenta e o outro diminui, né? Setinha para cima indica que aumenta, setinha para baixo indica que diminui. Esta coluna dos empregados, em relação à coluna que está o x, é inversamente proporcional. Aí eu ponho um IP aqui embaixo para eu não esquecer o que está acontecendo. Comparei essa coluna, agora volto na coluna dos lotes e esqueço que existe a coluna dos empregados. Então, vamos ver.
Se aumenta a quantidade de lotes, né? Se eu tinha que fazer 1, agora eu tenho que fazer 3, aumenta a quantidade de dias que eu vou precisar para fazer esses lotes. Ah, e os empregados? Você está ignorando. Você vai comparar de uma em uma com a coluna do X. Então, o que acontece? Aumenta lotes, aumenta dias. Se as duas aumentam, diretamente proporcionais. Então, repara novamente que o truque é você comparar individualmente cada coluna completa com a coluna do X. Tá? Pronto, fiz a comparação. Descobri que a coluna empregado é inversamente proporcional, que a coluna lote é diretamente proporcional. Se eu tenho coluna inversamente proporcional, eu vou inverter. Então, fica 5 sobre 4. Essa aqui é outra coluna completa, 1 sobre 3, igual a 5 sobre x. O que eu faço agora? Eu vou ter que unificar as colunas, né? Eu vou ter que transformar essas duas colunas em uma só. De que jeito? Multiplico. 5 vezes 1, 4 vezes 3. Então, vai ficar 5 vezes 1 é 5, 4 vezes 3 é 12, e a outra coluna, que é a do x, fica isolada, 5 sobre x. Terminei de montar, posso multiplicar em cruz. 5 vezes x é 5x, 5 vezes 12 é 60. Isolando o x, lembra que o 5 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, x é igual a 60 dividido por 5 é 12. Repara que o x está na coluna dos dias, então são 12 dias para produzir essas mercadorias. Tá certo? Bem tranquilo, né? Bom, então vamos aqui para mais um exemplo, né? Se 4 empregados, então a gente vai lendo e descobrindo as grandezas envolvidas, né? Produzem 2 lotes de mercadorias em 5 dias, trabalhando 6 horas por dia. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4 grandezas envolvidas. Vai ter 4 colunas lá. Então, quantos lotes 5 empregados, trabalhando 8 horas por dia, em 6 dias produziram? Aí faltou um pontinho de interrogação aqui. Então, a gente pega e monta as coluninhas, né? Então, a gente vai ter a coluninha dos empregados, a coluninha dos lotes, a coluninha dos dias e a coluninha das horas, né? Então, nós temos 4 empregados produzindo 2 lotes em 5 dias, trabalhando 6 horas por dia. Quantos lotes? Olha onde que vem o x aqui. Produzirão 5 empregados, trabalhando 8 horas por dia em 6 dias. Nossa, como que eu faço isso? É simples, você vem, coluninha completa, compara com a do x. Então, vou comparar empregados e lotes. Os dias e as horas eu ignoro, faço de conta que não tem. Então, ó, eu tinha 4 empregados, passei a ter 5 empregados. Então, aumentou a quantidade de empregados, não aumentou? Setinha para cima para mostrar que aumentou. Se eu tenho mais gente trabalhando, mais lotes sendo produzidos. Se um aumenta e o outro aumenta, as grandezas são diretamente proporcionais. Terminei de olhar a coluna dos empregados? Agora eu venho e pego outra coluninha para comparar. Então, vou comparar a coluna dos dias. Enquanto eu comparo a coluna dos dias, eu esqueço da existência das outras colunas completas. Faz de conta que elas não existem. Comparo apenas dias e lotes, que é a coluna completa e a coluna do x. Então, se eu tinha 5 dias de trabalho e agora passei a ter 6 dias de trabalho, aumenta os dias trabalhando. Se está trabalhando mais dias, a quantidade de lotes produzidos aumenta também, né? Um aumenta, o outro aumenta, diretamente proporcionais. Um detalhe, né, que às vezes algumas pessoas me perguntam, sou obrigado a ficar colocando setinha? Não, não sou. Eu coloco para poder me orientar, né? Lembrando, setinha para cima, o valor aumenta,
setinha para baixo, o valor diminui, tá? É apenas uma convenção aqui. Agora a gente vai olhar a última coluna, que é a das horas. Lembrando, quando eu pego uma coluna para comparar, eu esqueço que as outras colunas completas existem, faz de conta que não está lá. Então, ó, se eu tinha 6 horas de trabalho e passei a ter 8 horas diárias, aumenta o tempo de trabalho. E se eles estão trabalhando mais tempo, a quantidade de lotes produzidos também aumenta. Então, eu tenho grandezas do tipo diretamente proporcionais. Agora que eu já comparei todas as coluninhas com a do x, eu tenho que unificar. Uma dica, mas não é obrigatório, é você pegar e juntar, deixar tudo do mesmo lado, né? Que essa coluna aqui está meio perdida. Então, coloca tudo junto, ó. 4/5, eu não inverto porque ela é diretamente proporcional. 5/6, não inverto porque é diretamente proporcional. 6/8, não inverto porque é diretamente proporcional, tá? Eu sei que vai ter a coluninha do 2 sobre x aqui, né? E aí vem uma dica. Geralmente, questão de concurso é feita para você simplificar valores. Então, olha só, eu tenho 5 embaixo multiplicando, 5 em cima multiplicando. Dá para eu cortar e aqui vai ficar 1 no lugar. Se eu olhar mais um pouquinho, eu tenho 6 embaixo e 6 em cima multiplicando. Dá para simplificar e fica 1 no lugar. Tá? E aí, na hora que eu pegar e multiplicar todo mundo, eu vou fazer 4 vezes 1, vezes 1. E embaixo eu vou fazer 1 vezes 1, vezes 8. Então, a minha conta fica bem menor, né? 4 vezes 1 é 4, vezes 1, 4. 1 vezes 1 dá 1, vezes 8, 8. Aí, se eu quiser multiplicar todo mundo, vai dar errado? Não. Se você quiser multiplicar todo mundo, você vai ter que fazer 4 vezes 5 vezes 6, que vai dar aqui 120. E embaixo você teria que fazer 5 vezes 6 vezes 8, que vai dar 240. Repara que os números são maiores, mas o resultado vai ser o mesmo. Ó, se eu multiplicar em cruz aqui, vai ficar 4 vezes x, 4x, 2 vezes 8 é 16, x é igual a 16, passa ao 4 dividindo, 16 dividido por 4 é 4. Agora eu olho que o x está na coluna dos lotes, então são 4 lotes, tá? Então eu resolvi fazendo a simplificação. E se eu não tivesse feito a simplificação, como que ia ficar? 120 vezes x, 120x, 2 vezes 240 fica 480. X é igual a 480 dividido pelo 120, né? Está multiplicando, passa dividindo. Portanto, x é igual a 4 lotes do mesmo jeito. Cheguei no mesmo resultado. Aqui eu enxerguei a multiplicação, a divisão, né? A simplificação, que é algo comum em concurso, para você não perder tanto tempo assim. E aqui eu fiz as continhas. O resultado é o mesmo, tá bom? Outro exemplo agora da FUVEST, né? Questãozinha que cai em vestibular. Então, vamos lá. A gente vai lendo e vendo as grandezas envolvidas, tá? Então, uma família composta por 6 pessoas consome em 2 dias 3 quilos de pão. Quantos quilos de pão serão necessários para alimentá-la durante 5 dias, estando ausentes 2 pessoas? Então, aqui, pessoal, cuidado com a interpretação. As colunas que a gente vai ter são as pessoas, os dias e os quilos de pão, né? Então, inicialmente, são 6 pessoas, 2 dias, 3 quilos de pão, certo? A pergunta é, quantos quilos de pão, então o x vem aqui, serão necessários para alimentá-los durante 5 dias, estando, o 5 é aqui, estando ausentes 2 pessoas. Aí no modo piloto automático a gente vem e coloca 2 aqui, tá certo? Tá errado. Ó,
eu tinha 6 pessoas, né? Eu tenho 2 pessoas ausentes, que não estão mais. Então, quer dizer que sobram 4 pessoas para poder se alimentar. Então, aqui são 4 pessoas, tá? Então, cuidado com a tal da interpretação, né? Palavra-chave aqui, interpretação. Fizemos isso, vamos descobrir se cada coluninha aqui é direta ou inversamente proporcional com a coluna do x. Então, vou olhar a coluna das pessoas e, para isso, eu ignoro a existência da coluna dos dias. Se eu tinha 6 pessoas e passei a ter 4 pessoas, diminuiu a quantidade de gente para comer. Se diminui a quantidade de gente, eu vou precisar de menos pães, não vou? Um diminui, o outro diminui, grandezas diretamente proporcionais. Analisei a coluna das pessoas, tem que analisar a coluna dos dias. Então, venho aqui, ignoro a coluna das pessoas e analisa a coluna dos dias. Se eu tinha 2 dias para esse povo comer e passei a ter 5 dias, o tempo que esse povo vai ter que ficar comendo aumenta. E se eu vou ter mais dias para alimentar as pessoas, eu vou precisar de mais pão. Então, aumenta os dias, aumenta a quantidade de pão. Diretamente proporcionais, tá? Aqui, galera, eu já posso pegar e fazer a unificação direto. Por quê? A coluna do x já está isoladazinha. Naquele outro exercício, eu tive que dar uma reescrita nele, porque a coluna do x estava perdida aqui no meio. E na hora de eu fazer a multiplicação, ia me bagunçar tudo. Mas nesse exercício, não, né? As duas colunas completas estão juntinhas. Então, para eu fazer a unificação das colunas completas, eu já pego e faço 6 vezes 2 e 4 vezes 5, né? Então, 6 vezes 2 fica 12, 4 vezes 5 é 20, igual a 3 sobre x. Multiplico em cruz isso daqui. Então, vai ficar 12 vezes x, 12x, igual a 3 vezes 20, 60. X é igual a 60, passa o 12 dividindo, 60 dividido por 12 é 5. Olho que o x está na coluna dos quilogramas, então serão necessários 5 quilogramas para alimentar essa família. Então, resposta alternativa E. Tá certo? Tranquilo, né? E aqui, pessoal, mais um exemplo da Universidade Federal do Pará. Então, a gente vai lendo, anotando, pegando as informações, né? Então, para asfaltar 1 quilômetro de estrada, 30 homens gastam 20 dias trabalhando 8 horas por dia. Então, eu tenho 4 grandezas, né? Aí, 20 homens, para asfaltar 2 quilômetros da mesma estrada, trabalhando 12 horas por dia, gastariam quantos dias? Bom, já peguei, dei uma lida, identifiquei as grandezas, né? Então, a gente tem os quilômetros de asfalto, a quantidade de homens envolvidos, os dias gastos e as horas por dia, né? Então, inicialmente eu tinha 1 quilômetro de estrada, 30 pessoas trabalhando, 20 dias gastos, 8 horas por dia trabalhando. Aí o que aconteceu? 20 pessoas para asfaltar 2 quilômetros da mesma estrada, trabalhando 12 horas por dia, gastariam X dias, certo? O que eu tenho que fazer? Analisar cada coluna com a coluna do X separadamente. Então vamos lá. Antes era 1 quilômetro de asfalto, agora são 2, aumentou. E lembra que na hora que eu estou olhando para essa coluna, as outras colunas completas eu ignoro, faço de conta que não existe. Dá para pôr até o dedinho ali em cima para tampar. Então vamos lá. Se eu tenho que asfaltar mais estradas, eu vou gastar mais dias. Então a coluna quilômetro, comparando com a coluna do x, que é aquela que me interessa, é uma coluna diretamente proporcional. Analisei a primeira coluna completa,
eu lembro da existência das outras colunas e passo a analisar a segunda coluna completa. Antes eu tinha 30 pessoas trabalhando, passei a ter 20 pessoas. Diminuiu a quantidade de pessoas, não é? Se eu tenho menos gente trabalhando, eu vou gastar mais dias para terminar o serviço, né? Menos mão de obra, mais dias vai gastar. Então, se um diminui e o outro aumenta, esta coluna é inversamente proporcional. Repara que eu nem risquei nada, né? Já estou lembrando que é apenas uma coluna completa com a coluna do x de cada vez. As outras completas eu ignoro. Então, já analisei a coluna quilômetro, já analisei a coluna homens, agora analiso a coluna horas diárias. Então, antes, o turno desses funcionários eram de 8 horas diárias. Passou a ser 12 horas diárias. Então, eles estão trabalhando mais tempo por dia. Se eles estão trabalhando num turno maior, né, maior tempo de serviço, diminui a quantidade dos dias, né? Estão trabalhando mais, termina o serviço mais rápido. Então, essa coluna é inversamente proporcional. Como a gente tem umas colunas diretas e outras inversamente proporcionais, eu posso dar uma rearrumada nisso aqui. Então, fica 20 sobre x, né, a coluna do x isolado. E agora eu escrevo as outras colunas aqui na frente. 1 sobre 2 continua igual, porque é a coluna diretamente proporcional. 30 e 20 eu inverto, fica 20 sobre 30, porque é a coluna inversa. 8 por 12, como é inversa, fica 12 por 8. Né? Uma coisa que eu posso fazer para diminuir minhas contas é reparar que nessa coluna eu tenho 0 em cima, 0 embaixo. Então, cortei. Ficou 2 e 3. E assim que eu faço isso, dá para ver que tem um 2 aqui embaixo e um 2 aqui em cima. Dá para eu simplificar, né? Então, vai ficar 1 e 1. Eu vou tentar fazer dessa maneira, tentar simplificar algumas coisinhas para a conta ficar menor, né? Já que na hora do vestibular ninguém vai ter calculadora na mão. Preciso agora pegar e unir essas colunas, né? Unificar essas colunas. Para unificar as colunas, a gente pega e multiplica todo mundo que está lá no numerador. Então, 1 vezes 1 vezes 12. E no denominador também. 1 vezes 3, né? Porque a gente cortou o 0, vezes 8. E a coluna do x a gente não mexe, né? Então, vai ficar 20 sobre x é igual. 1 vezes 1 dá 1, vezes 12 fica 12. E embaixo, 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 8, 24. Multiplique em cruz. 12x é igual a 24 vezes 20, 480. X é igual a 480 dividido pelo 12, né? Está multiplicando, passa dividindo. 480 dividido por 12 fica 40. Coluninha onde está o x é a coluna dos dias, então são 40 dias para concluir essa obra. Alternativa I. Certinho? Último exemplo. Cai no vestibular da Santa Casa de São Paulo. Sabe-se que 4 máquinas operando 4 horas por dia, durante 4 dias, produzem 4 toneladas de certo produto. Pergunta: quantas toneladas do mesmo produto seriam produzidas por 6 máquinas daquele tipo, operando 6 horas por dia, durante 6 dias? Isso aqui é uma pegadinha clássica de concurso, tá? Na hora que a gente vai montar, as colunas que a gente tem são máquinas, as horas por dia, os dias e as toneladas de produto. Então, ó, 4 máquinas, 4 horas por dia, 4 dias, 4 toneladas, né? Quantas toneladas? O x vai estar aqui. Seriam produzidas por 6 máquinas, operando 6 horas por dia durante 6 dias. Né?
Então, olha o que acontece. Dá uma vontade de marcar 6 aqui, né? Só que nem aparece nas alternativas. Então, a gente vai ter que comparar cada coluna com a do x. Eu tinha 4 máquinas, passei a ter 6, então aumentou a quantidade de máquinas. Consequentemente, a produção aumenta, diretamente proporcional. Aí, as máquinas trabalhavam 4 horas por dia, passaram a trabalhar 6 dias. Aumentou os dias de trabalho, aumenta a produção, né? Então, diretamente proporcional. Ó, aumentou as horas, aumentou a produção, diretamente proporcional. E, por fim, aumentou os dias trabalhando, é claro que vai aumentar a produção, diretamente proporcional, certo? Agora que eu fiz isso e eu reparei que todas as colunas são diretamente proporcionais, eu já posso unificar multiplicando todo mundo, né? Então, vai ficar 4 vezes 4 vezes 4, né? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 6 vezes 6, 36, né? 36 vezes 6, 216. Isso aqui é igual a 4 sobre x. Multiplico em cruz. Então, vai ficar 64x é igual a 216 vezes 4, 864, né? O 64 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar que x é igual a 864 dividido por 64. Isso aqui vai dar 13,5. Olha que o x está na coluna das toneladas. Toneladas. E aí a gente vem e marca a alternativa correta, que é a letra D. Tá? Então, cuidado com exercício desse tipo, né, que vai repetindo todos os valores, que o piloto automático nos daria a impressão que seria 6 toneladas. Né? Mas não é, ó, deu 13,5. Dependendo do concurso, o cara até colocaria uma alternativa aqui como 6. Tá bom? Então, por enquanto é isso, pessoal. Bons estudos a todos. Até mais.